todos. Sejam muito bem-vindos ao nosso primeiro seminário da linha de Educação, Currículo e Ensino, referente ao semestre 2023.1. A palestra de hoje tem como tema Pesquisa na pós-graduação, dominando aspectos metodológicos. A palestra será ministrada pelo professor Dr. José Antônio Gabriel. O professor José Gabriel, ele é licenciado e bacharel em História pela Universidade Federal do Ceará, mestre e doutor em Educação também pela Universidade Federal do Ceará. Ele faz parte de estudos em formação docente, história e política educacional. Membro ativo da Associação Nacional de História. Atualmente ele é professor do Centro Universitário Ateneu e coordenador pedagógico da Prefeitura Municipal do Velho, Ceará. Possui experiência na área de educação, com ênfase na política educativa, trabalhando nos seguintes temas: formação docente, política científica e tecnológica, pós-graduação, aspectos da educação superior no Brasil. Desde já, nós queremos agradecer ao professor José Gabriel por sua responsabilidade e atenção em participar do nosso seminário dessa. Seja muito bem-vindo. É muito importante a gente ter esse momento de compartilhamento de experiências e crescendo o nosso momento de formação aqui na nossa linha dessa. Ao final da apresentação do professor, ou como ele desejar, nós vamos conversando sobre a temática que ele vai nos apresentar agora. Fique à vontade, professor. Muito obrigada. Gente, boa tarde. Eu queria agradecer em primeiro lugar a professora Mazé, coordenadora da LES, né? Foi minha coordenadora também. Então, assim, é uma pessoa que eu tenho o mais absoluto carinho, né? Foi minha professora. Então, é uma pessoa que conhece nosso potencial, confia no nosso trabalho, né? Ainda bem, que coisa boa, gostosa, né? Eu queria falar rapidamente da minha trajetória aqui na UFC. Eu estou aqui na UFC há quase 18 anos. Então, assim, né, não sou um cara novato aqui na universidade, conheço muito aqui. Eu já fiz tudo que vocês imaginaram que nessa universidade eu já fiz. Né? Eu fui monitor de disciplina, fui monitor da projetoria, eu fui monitor do laboratório de ensino de história, né, sempre com bolsa, depois fui bolsista de iniciação científica, né, de um cara que eu vou falar já. Depois eu fui mestrado, depois eu fui doutorado, fui professor do PAFO e fui professor substituto também aqui nessa casa. Então, assim, dizer que estar aqui nessa instituição, para mim, eu estou em casa. A Faculdade de Educação é minha casa, certo? Aqui é minha casa, eu me sinto muito à vontade aqui, né? Me sinto muito feliz, muito satisfeito de estar aqui. A minha felicidade de estar aqui é gigantesca, vocês não têm ideia, tá? Estar aqui para falar para vocês, mestrandos, doutorandos, né? Que são, né, o futuro da nossa educação, na educação básica, na educação superior, tá? Hoje em dia as condições mudaram, né? Infelizmente, eu acredito para melhor. A gente tem muito que batalhar ainda, mas, né, hoje fazer um mestrado, doutorado, em termos de carreira, não está valendo a pena, tá certo? Então, vamos começar? Eu atualmente, pois não, à vontade. Eu só queria pedir duas coisas primeiro: que o Guilherme se apresentasse e que a nossa colega também se apresentasse. Boa tarde. Boa tarde, não tem problema. Você tá lá, Guilherme? Professor, eu estou ouvindo hoje pela primeira vez. Sou professora do município de Fortaleza, fiz agonia, de manhã estava em sala de aula e entrei agora no curso de doutorado como orientador Paulo Marquinhos. E qual é o seu tema de pesquisa? Então, envolve o ciclo matemático, né, processo de a gente tentar se entender, mas é o processo de sincronização nos anos iniciais. Boa tarde, pessoal. Meu nome é Guilherme, sou professor, né, do Estado, da Rede Estadual de Ensino do Ceará. O meu doutorado está com amplo e alguma coisa, né, sou orientando a professora Mazé. O tema de pesquisa ele é voltado para políticas públicas mais navegável do currículo, né, informação de professores. Está sendo desenhado direitinho para dizer, né, que vai ser professor, mas é basicamente em cima do currículo e dos documentos que norteiam, né,
de forma geral, certo? Basicamente isso. Bom, então veja, pessoal. Essa primeira apresentação aqui, e eu ainda não falei do meu tema de pesquisa, certo? Na minha tese de doutorado, eu investiguei professores de educação básica que são mestres doutores. É o caso de alguns de vocês aqui. Né? Na minha dissertação de mestrado, eu investiguei sobre o programa PIBID, Programa Institucional de Bolsa de Iniciação da Docência. Né? E a CAPES tem vários outros programas, né? O pessoal aqui na faculdade gostava muito de dizer, não, Gabriel que tem isso aí, da CAPES, não sei o que, a CAPES foi meu tema de estudo no mestrado e no doutorado. Né? Então, eu me aprofundei nessa temática, acho a temática super importante, ela define os rumos tanto da formação de professores, como da pós-graduação, são 2 níveis educacionais aí que a gente precisa estar atento, a gente precisa estar entendendo o que está acontecendo, tá certo? Não sei se vocês sabem disso, mas a CAPES tem programas específicos de formação de professores em nível de mestrado hoje, tá? Tem o Prof. Letras, Prof. História, Prof. Geo, Prof. Mate, né? Já há vários anos, são mestrados em rede, então assim, hoje, desde a 11.502/07, que é a lei, né, modificou-se a CAPES associar responsável pela formação de professores. Então, por que nós falamos sobre isso? Aí vai chegar lá. Então, pesquisa na pós-graduação, dominando aspectos metodológicos. Eu sou o professor Gabriel Neto, ok? E organizei a aula em alguns tópicos aqui, tá? Pesquisa e identidade docente. Por que pesquisar na área de educação? Né? Afinal, todos vocês têm uma identidade profissional, uma identidade pessoal. Estar aqui foi uma escolha de vocês. Vocês fizeram uma seleção para entrar aqui. Na seleção de vocês teve prova? Sim. Porque durante a pandemia não teve, né? Não sei se vocês sabem disso. Durante a pandemia não houve a realização da prova escrita. Tá? Então vocês tiveram prova, vocês tiveram a segunda etapa, que foi projeto, depois a parte da entrevista. Né? Eu estive na banca, inclusive, dessa última seleção. Tá? Foi a banca da Linha de História e Memória da Educação, do NIM. Tá? E depois o currículo. Tá? Então, segunda parte. Metodologia, um aspecto a ser bastante considerado. Depois, pesquisa qualitativa, definição e possibilidades. 4. Pesquisa quantitativa, importância e perspectivas. Aí, instrumentos de coleta de dados. Quais são e para que servem? Eu trouxe alguns exemplos, viu, pessoal? Porque trabalhar com todos a gente não vai ter tempo hábil para trabalhar. E as nossas considerações complementares. Esse nome de considerações complementares, eu vi num artigo que eu li, sabe? Eu gostei tanto. Eu disse, agora eu vou começar a usar. É porque finais, aí parece que acabou. Não, a gente implementa, a gente continua, a gente constrói. Né? Então, assim, o trabalho de vocês é a mesma coisa, pessoal. A tese de doutorado da Cristina não vai terminar no trabalho dela. Entendeu? Inclusive, um dos aspectos a se considerar, que a gente já está vendo agora, é o quê? É fazer uma lista do que futuros trabalhos podem abordar a partir do seu trabalho. Quer dizer, como é que o seu trabalho contribui para aquele estado de ciência. Certo? Então, a gente vai chegar nesse ponto aí. Beleza? Então, vamos lá. Por que fazer pesquisa na área de educação, pessoal? O que vocês acham aí? Vocês acham que é importante fazer pesquisa na área de educação? Ou então, não é muito importante que seja tradicional, porque nós estamos sendo pesquisadores da área de educação. E aí, o que vocês acham? Eu quero que vocês junto comigo. Oi. Eu acho que assim, aí eu vou falar dentro da minha. Claro. O que acontece? A educação, sobretudo agora nesse começo da terceira década do século XXI, né, ela perdeu um pouco aquela dimensão do aluno na sala de aula, assistindo aula com o professor, avaliando, medindo, porque surgiram esses métodos informais de educação, é o youtuber, é o coach, é o não sei o quê, e o conhecimento ele se tornou mais líquido, né? Muito algo que você, aqui dentro ele está aprendendo com a academia, mas uma pessoa que não está dentro da academia, ela escuta um coach que não tem formação nenhuma falando e aquilo ali, ela aprende e se transforma em algo que não é, assim, deforma ela do ponto de vista do currículo, do conceito, como da formação. E aí eu acredito que estudar a educação, né, faz com que nós, que seremos os professores dessa e da próxima geração,
possamos compreender esse processo de transformação que o espaço da sociedade tem que passar, para que a gente possa, porque assim, quando você está, eu digo comigo que eu sou professor da educação básica, quando você está dentro da sala de aula, seja por questão de infraestrutura, por questão de formação, por questão de correria, a tentação de apelar a modelos mais tradicionais que não chamam o aluno para o ambiente da aprendizagem é muito grande. Né? Então, assim, esse momento de estudar a educação do ponto de vista científico, ele corrobora políticas públicas para que esse ambiente possa ser transformado, né? E a gente consiga fazer frente a esses desafios de... Perfeito. Gosto da sua fala, acho super pertinente. Quero só adicionar algumas coisas. É exatamente isso aí. A gente fazer pesquisa, o que vai acontecer? Os nossos dados que a gente traz como dado, primeiro, são duas coisas. Primeiro, a sua formação pessoal, porque você aprende aquele processo. Certo? Você aprende o processo de fazer o quê? A pesquisa. Como é que eu pesquiso? Onde é que eu pesquiso? Base de dados, né? Às vezes eu estou procurando aqui uma temática, artigo, Cielo, Scopus, o Google Scholar, eu vou procurando essas bases de dados que são várias e várias e várias, pessoal. Tem dezenas. Se vocês forem, quando vocês forem submeter um artigo para publicação, vocês vão ver que vai estar lá na revista. Indexado aonde? Base tal, base tal, base tal, base tal. Então, assim, o que isso significa? Se você entrar naquela base ali, você vai encontrar os artigos daquela revista. Então, isso facilita, às vezes, a temática, né? Porque eu não procuro na revista, eu procuro na base. E a qualidade de várias revistas ao mesmo tempo. Então, assim, é a divulgação do conhecimento científico. E o que a divulgação do conhecimento científico ele promove? Obviamente deveria promover formulação de... É a partir desses dados que eu coleto que eu tenho a base para transformar, para tornar melhor. O meu papel como pesquisador ou pesquisadora é o quê? É melhorar a vida do meu público-alvo. E a minha também, porque implica em vários processos diferentes. Se eu faço mestrado e sou professor de educação básica, eu vou ter o quê? Uma carreira, né? Vou ter um título, vou ter um status, ninguém vai dizer que não tem, porque tem. Tá? Mas ao mesmo tempo vou ter o quê? O aprendizado do que eu tenho que fazer. Se eu investigar matemática BNCC, no caso da piscina, o que vai acontecer? Eu posso ser uma professora de matemática melhor. Eu sei quais são os processos imbricados naquele currículo. Certo? Então, eu diria, a primeira coisa é o seguinte, a área de educação hoje, né? Gente, a nossa área, que é a área de educação, que vocês estão inseridos, a área que eu também sou titulado, é a segunda maior área do Brasil em termos de pós-graduação. Nós temos aproximadamente 190 programas. É muito, né? É muito. Gabriel, no Ceará tem quantos? Se eu não me engano, são 4. No Nordeste são 37. Só no Nordeste são 37. Só na Bahia tem 10. Vocês terem uma ideia. Eu fiz um artigo agora recentemente, tá? Em submissão, justamente sobre esse assunto. Então, assim. Oi? Primeiro que? É interdisciplinar. Interdisciplinar. Só que o interdisciplinar, ele é uma área que pega tudo, né? Pega artes. Por exemplo, aqui na UFC tem um mestrado em gastronomia, ele é interdisciplinar, e assim sucessivamente. É que não está se encaixando, então ele vai para o interdisciplinar, tá? O interdisciplinar é uma área belíssima, porque tem muita coisa interessante, né? Que às vezes eu não consigo, né, me colocar numa área, mas quando está interdisciplinar, aí eu trago várias pessoas de vários lugares diferentes. E outra coisa, o interdisciplinar é o mais rico. Por quê? Porque eu tenho experiências que me agregam. Uma coisa, uma dica que eu dou para você é o seguinte: não fiquem isolados aqui na pós-graduação. Troca conhecimento com o colega. Às vezes o colega conhece uma literatura que você não conhece. Às vezes o colega ele lê o seu trabalho e diz assim: por que você não pensou nesse aspecto? E você lê o trabalho do colega e você diz: por que você não pensou nisso aqui? Então assim, vai enriquecendo aos pouquinhos, tá? Por que a pesquisa, a provocação, né? Porque a pesquisa é o meio de entender a realidade educacional. Porque a pesquisa ela é necessariamente o quê? Triste, ou pelo menos deve ser, né? Qual o trabalho de vocês? É só coletar os dados? Não, é analisar. Vocês vão fazer análise. Vocês vão mostrar quem vocês são. A Janaína vai fazer o trabalho dela, formação de professores,
E ela vai deixar a marca dela no trabalho dela. O professor Gustavo, que é o orientador dela, foi meu orientador, me disse o seguinte uma vez: mestrado tem que ter impacto. Tem que ser uma coisa que mude a realidade. Vocês têm que fazer o trabalho, não é para vocês. O trabalho de vocês é para a sociedade. E tem mais um detalhe: vocês não podem se esquecer nunca. Isto aqui é uma universidade pública. Ela pertence à sociedade do Brasil. Ela não pertence nem a A nem a B. Ela é da sociedade brasileira, da sociedade cearense. Isso aqui é uma universidade pública. Nós produzimos conhecimento o quê? Para a sociedade. Mas Gabriel também tem o meu pessoal, claro que você tem seus dois pessoais. É a balança. São duas coisas. Tá? Pessoal, quem quiser me interromper e falar, fica à vontade, viu? Qualquer intervenção, eu estou aberto. Quais os meios para se tornar um bom pesquisador ou boa pesquisadora? Primeira coisa para se tornar um bom pesquisador é isso aqui, ó. Bicho. É a leitura. É ler. Ler o quê? Bom material científico, material da minha área. Mas Gabriel, você lê só da minha área, tá certo? Não é isso. Eu gosto de pensar no material científico que a gente lê várias outras coisas. Gabriel, não dá tempo. Ah, dá tempo. Você pega o final de semana ali, tira um capítulo, no outro final de semana tira outro. Eu tenho certeza que o professor Luiz já brincou com vocês dizendo assim: de noite, depois do Fantástico, então vocês vão ler. E roxinho, nem que eu gosto. Então a primeira dica para vocês serem bons pesquisadores é o quê? É a leitura. E a leitura é muito bonita, meu pessoal. Ler é primordial para se pesquisar bem. Mas mais do que isso, ler bem é primordial para o quê? Para escrever bem. Não existe boa escrita sem boa leitura. Então assim, às vezes a gente pega o trabalho tem uma codificação de dados muito boa. A gente já faz banco de TCC, né? Você está de mestrado, doutorado, tudo mais. Só que às vezes a escrita é um pouquinho truncada, um pouquinho puxada. Então assim, dica que eu dou: invistam em como vocês escrevem. Especialmente quem está onde? No mestrado. Por que especialmente no mestrado? Porque vocês são pesquisadores que estão iniciando. Tá certo? O mestrado é o quê? É uma etapa de aprendizado e formação. E aí eu vou dizer uma coisa minha, pessoal minha, certo? Eu tenho muita reserva quanto a doutorado direto, por exemplo. Muita reserva. Porque eu acho que o mestrado é uma fase tão importante. Você vai escrever a dissertação, você já vai fazer uma pesquisa, você já vai passar por isso aqui, por esse ambiente aqui. Quando você vier para o doutorado, aqui ou em outra instituição, não, Gabriel, na UES, na Unilab, em outro estado, tanto faz. A estrutura é muito parecida, viu, pessoal? Tem mudança de disciplina, claro, de linha de pesquisa e tudo mais, mas a estrutura é muito parecida de formação, tá certo? Então, assim, você já vai estar preparado para esse tipo de desafio. Tá certo? Então, é por isso que eu digo assim, que eu vejo com reservas. Eu acho que o mestrado é uma fase super importante. É onde vocês começam, estão ali, pegam contato com outros científicos e tal. Nem todo mundo fez TCC, porque TCC não é obrigatório em todos os cursos de graduação. Tá certo? Só se tiver na diretriz, né? E alguns cursos tem que ter na diretriz. Tá? Que tem que ter TCC. Então, às vezes não tem nem monografia, nem nada. A monografia, na verdade, hoje, como elemento formativo, ela praticamente está deixando de existir. O que está sendo hoje, professora? Artigo. Por quê? Porque o artigo, do ponto de vista científico, ele é muito mais benéfico para você, como estudante. Você pode publicar esse artigo. Você pode mandar para um evento. Então, você já ganha esse pontinho no mestrado e tal. Então, assim, vocês entendem qual a construção? O pesquisar, o escrever bem é o quê? Uma construção de muito tempo. Você vai devagarzinho, você vai ganhando essa habilidade. Tá certo? Então, pessoal, esse slide aí é mais uma provocação para a gente poder entender o que a gente está fazendo. Certo? E aí, vamos lá. E aí eu pergunto, vamos
para o nosso segundo slide aqui. Metodologia. Metodologia, um aspecto a ser bastante considerado. Por que a metodologia é um aspecto a ser bastante considerado? O que vocês acham? É o caráter científico. Também. Né? Ela é uma das partes que dá esse caráter. Tá? Uma outra parte que dá um caráter científico no trabalho, que é Relevância. a relevância também, mas o principal é a literatura. É o quê? É o que você leu, é o que você usou. Se eu trabalho com saber docente, alguém que trabalha com saber docente aqui, quem foi? Você vai usar quem? Tardif, Gautier. Você vai usar os autores do Canadá. Sabe quem trouxe os autores do Canadá a primeira vez para o Brasil? Foi o professor Jacques Terrian. Da onde é que ele era professor? Da Universidade Federal do Ceará. Em 1996, se eu não me engano. O pessoal veio aqui dar palestra da conferência para o pessoal aqui da faculdade. Olha que legal. E o Jacques é um dos grandes nomes do saber docente no Brasil. Né? Está na UES agora. Ele estava no PPG da UES, tá? Eu não sei se ele é nativo lá, mas, né? Eu sou mais ligado aqui na faculdade. Mas lá o PPG da UES lá está com uma equipe bastante de muita qualidade, muita força. O pessoal lá está muito bem. Né? Então o professor Jacques foi o primeiro que trouxe. Então você vai ter que ler esses autores. Você vai ter que saber como é a epistemologia da prática, Tardif. Entendeu? Você vai ter que conhecer o quê? Os conceitos. Porque a partir dos conceitos é que você vai trabalhar o quê? As suas análises. Gabriel não concorda com determinados conceitos, então você discorda. Você coloca no seu trabalho e você discorda. Agora você tem que ter uma coisa, sempre. Por quê? Nunca deixe de colocar os porquês do trabalho de vocês. E a metodologia? Todo trabalho científico, pessoal, tem que responder, tem que ter essas 5 perguntas. Como, onde, porquê, para quê e com quem. A metodologia é o quê? É o como. De que maneira eu vou proceder metodologicamente no meu trabalho? Eu estou fazendo essa introdução, pessoal, a gente vai chegar lá. Certo? Então assim, pessoal, é o como. Quais são os caminhos que eu, como pesquisador, como pesquisadora, vou adotar para chegar no meu objetivo? Quando vocês fizeram o projeto de pesquisa para entrar no programa, tinha um objetivo, não tinha? Tinha. O objetivo é uma das partes do trabalho. Né? E aí, não tem ninguém da história aqui não, né? E aí, gente, tem um autor da história, Paulo Sanfé, que diz o seguinte: história sem problemática não é história. É o que? É narração. Então, eu sei que aqui na aula de História da Educação, mas assim, o que eu quero dizer com isso? Todos os trabalhos de vocês têm que ter o quê? Uma pergunta. E aí a relevância justificativa é o quê? Por que eu tenho que fazer isso? Por que o meu trabalho é importante? Qual o impacto que o meu trabalho vai trazer? Entende? Isso aí é um aspecto a ser considerado que é fundamental. Tá? E aí, qual o caminho que eu vou seguir? Aí você se imagina numa estrada. Estou aqui numa estrada. E eu tenho 3 caminhos. Eu posso pelo caminho A, pelo caminho C, ou pelo caminho B e pelo caminho C. E ainda tem o D aqui do lado aqui. Se eu por acaso nenhum dos 3, aí eu vou aqui pelo D. Qual é que eu vou escolher? Aí você pode perguntar assim: Gabriel, como é que eu vou escolher o meu caminho? 2 coisas. Aliás, 3. Você mesmo, você vai refletir, você vai pensar: será que eu quero ir para esse caminho aqui ou para esse caminho aqui? Ou para esse, ou para esse? Segundo, você vai ler, estudar, se informar sobre isso. Tá? Aqui é uma introdução, a gente está fazendo uma introdução. E aí depois você pode aprofundar, fazer leituras e tudo mais. E qual é o terceiro? É você ter a ajuda do seu orientador ou da sua orientadora. O orientador está aqui justamente para quê?
Para lhe ajudar a adquirir essa maturidade. Não é outra coisa. Certo, professora? A professora Maria José, por exemplo, é a orientadora aqui do programa. Então, os orientantes dela, ela vai o quê? Guiar no caminho. Mas o guiar no caminho não significa pegar na mão e fazer escrever, não. É o quê? Olha, eu acho, e aí a professora Maria José, com a experiência que ela tem, ela diz, eu acho que você pode ir por esse caminho aqui, por esse motivo. Tá certo? E aí, quando eu tinha a orientação, como é que era? Gabriel, eu acho que você pode ir por esse caminho aqui, mas você escolhe o caminho que você quer trilhar. Obrigado, Vitor. Você escolhe o caminho que você quer trilhar. Agora tem uma coisa. Se você for pelo seu caminho e tiver problema, aí a consequência é sua. Todo mundo aqui é adulto, gente. Todo mundo aqui é profissional. Todos nós temos que ter a maturidade para saber trilhar o nosso caminho. Vocês entendem isso? Está todo mundo acompanhando até aqui? Estamos juntos? Beleza. Então assim, o primeiro passo é o quê? É refletir sobre o caminho que eu vou seguir. E não é só a metodologia. É o que mais? São os autores que eu vou usar, as fontes que eu vou utilizar. Tá certo? Eu como historiador, falo muito em fonte, porque a gente é martelado por isso na nossa faculdade todinha. Né? Fonte documental. E aí as fontes, gente, ela é muito rica. O universo de fontes é muito rico. Tá? Para nós, por exemplo, a fonte pode ser o quê? Pode ser escrita, ela pode ser oral, ela pode ser um audiovisual, ela pode ser um objeto, ela pode ser... Então, assim, às vezes, você vai falar da medicina e da matemática. Qual é a condição física que a minha escola dá para a implantação da BNCC? Por exemplo, lá na minha escola, o que está acontecendo agora? A gente começou o turno integral, no ano, com exigência da crédito. Tá? Quem saiu com a crédito teve que fazer, você teve que dizer, professor, também? No ano integral? O meu ainda não. Pronto, lá na Você escola. sabe que na rede pública existem escolas populares que são escolas de tempo integral. Pronto. Mas não é uma coisa de nível ainda. Deixa eu ver. A nossa escola é tempo integral. O que é o SPAES? Pronto, a avaliação de lascar. Mas para que serve o SPAES? O SPAES nada mais é que o quê? Está coletando dados para uma pesquisa. E aí qual é a pergunta da pesquisa? Em que nível está a aprendizagem dos nossos estudantes em língua portuguesa e matemática? Concorda? E aí a partir dessa pergunta, a partir desse caminho metodológico, que é uma avaliação de larga escala, quantitativa, né? E aí a gente está com um problema em que se tira. Tem pai e tem mãe que não está aceitando o integral. Hoje foi na nossa escola e só não por prova. Olha, mas o seu filho vai ter benefício e tudo mais, e tal. Não abriu mão. E assim, sobre essa questão da educação integral, em Fortaleza, nos últimos 8 anos, de 2014 até hoje, assim, já trabalhei na coordenação da direção de escola do tempo integral. E assim, essa coisa estava repetindo nos colegas hoje na hora do intervalo, e assim, é situado no ensino médio todas as críticas que se fazem, né, a questão da implantação dele, a Prefeitura de Fortaleza já viveu isso. Tudo com a implantação das escolas de integral. É exatamente o que Pronto. Aí, obviamente, ainda não. Mas daqui 1 ano ou 2, pode esperar que vai brotar a gente fazer mestrado doutorado sobre o nosso ensino médio. Fazendo pesquisa, fazendo estudo, tentando entender por que aquilo é daquela forma. Ah, mas falaram que vão revogar. Primeiro, não falaram que vão revogar. Falaram que vão conversar com as entidades para a gente fazer melhorias. Né? A Amped, vocês conhecem a Amped, né? É a nossa associação de pós-graduação e de comunicação. Ela já se posicionou o quê? Contra, né, o ensino médio. O pessoal que está fazendo pesquisa aí, né, os professores e tudo mais, estão se colocando contra esse modelo informativo. Então, assim, vocês entendem que fazer pesquisa dá o quê? Dá um subsídio para que eu possa embasar uma crítica. Um elogio também, né?
Por isso que vocês fazerem pesquisa é importante. Vocês vão conseguir entender a realidade de vocês, ao mesmo tempo que vão poder o quê? Criticar, sugerir. Entende? Então vamos lá. Ter um trabalho bem fundamentado metodologicamente significa que você tem um alicerce para coletar os seus dados e fazer boas análises. É um dos elementos obrigatórios em um trabalho científico. Quando fizeram o projeto de metodologia, tinha. Minha dissertação de mestrado, a minha que eu digo é de vocês. Vai ter que ter? Vai. Meu doutorado vai ter que ter? Vai também. Beleza? Então assim, elemento obrigatório, vocês têm que colocar. Gabriel, quantas partes? Depende da maneira como você se coloca, tá? E aí você vai colocar lá os elementos. Qual é o meu instrumento de coleta? Qual é o meu critério de inclusão, para chegar lá. Tá? Há de se considerar vários elementos na escrita da metodologia. Local de estudo, critério de inclusão, de exclusão, tipo de estudo, né? Qualitativo, quantitativo, estudo de população, estudo de coorte, né? No caso quantitativo, né? Qual é o instrumento de coleta? Vai ser entrevista? Vai ser análise de conteúdo? Vai ser questionário? Vai ser então a gente vai já chegar lá, tá? Então deixa eu pegar aqui o tablet. Ok, eu vou acompanhar aqui com vocês. E aí, gente, pesquisa qualitativo. Então, vamos lá, deixa eu ver aqui. Pronto. O método de pesquisa qualitativa caracteriza-se por investigar os fenômenos de maneira subjetiva para entender fenômenos sociais e aspectos do comportamento humano. Ora, aqui é um programa de pós-graduação em Educação Brasileira, né? A área de Educação Brasileira é nossa área de concentração. Então, o que acontece? Todos vocês são o quê? São cientistas sociais. Todos vocês investigam o quê? Fenômeno social. A educação é um fenômeno social ou não é? Sim? Também. Também é político ou não? Sim. Também é econômico ou não? Também é cultural. Né? A educação ela não se desprende da sociedade. Embora, né, o próprio isso não seja o salvador da pátria que muita gente acha que é. A gente não consegue fazer essa construção sozinhos. A escola, ela não é salvadora da sociedade sozinha. Ela depende de uma rede para funcionar. Ela depende de que rede? Uma rede de mudança social. Uma rede estrutural socialmente. Concorda? Se alguém discordar, pode falar, não tem problema. Tá? Então assim, a escola depende dessa rede para funcionar. Né? Guilherme. Funcionar, né? Então veja, vamos lá. Então, vocês têm esse método de pesquisa qualitativa aí e vão fazer de quê? De maneira subjetiva. A subjetividade da Cristina é diferente da subjetividade do Márcio, que é diferente da Janaína, que é diferente do Caio, que é diferente da Bárbara, que é diferente do Guilherme. Vocês têm dois elementos subjetivos. E quais são esses dois elementos subjetivos aí? Vou mostrar aqui para vocês. O primeiro elemento subjetivo que vocês têm é o quê? É a formação pessoal. Esse vai ser um elemento fundamental na construção do trabalho de vocês. De onde eu vim? Quem eu sou? Qual é a minha formação como pessoa? Qual é a característica da minha família? Qual é a minha característica pessoal? Eu sou mais liberal? Eu sou conservador? Eu sou progressista? Gabriel não influi. Influi sim. Diretamente em todas as suas práticas. O que você vai fazer? E o segundo elemento qual é? É a formação profissional. Se
se eu trabalho com a professora Mazé, e ela vai ser a minha formadora, minha orientadora, quando eu terminar de me formar, eu vou ser de uma maneira. Se eu trabalhar com outro professor do PGE, eu vou enxergar às vezes de outra forma. Eu li outros autores, sabe? Eu fui orientado de uma outra forma. Existe a relação subjetiva, orientador orientando. Todos esses elementos, pessoal, vão ser fundamentais na subjetividade de vocês. Então, vocês vão analisar as coisas dessa maneira subjetiva. A pesquisa qualitativa é justamente sobre isso. Tá? Então, razões para fazer a pesquisa. Né? A gente já falou antes. Despertar o senso crítico, compreender fenômenos que interessam especificamente, porque também, pessoal, não adianta eu chegar aqui. Aí a Ana Cristina. Eu gostei de você. Ok, eu vou pegar, viu? Tô brincando, Guilherme. Beijo. Ei, vamos sentar ali. Qual é o trabalho? Tal. Esquece. Eu gostei do seu trabalho, tem potencial, porque você escreve bem, você tem uma boa análise das coisas, mas você vai fazer uma coisa de linha. O trabalho vai ser totalmente descaracterizado. Assim, eu particularmente não gosto desse tipo de perspectiva, certo? Eu acho essa uma perspectiva que, inclusive, assim, pode ser até prejudicial, entende? Porque, obviamente, que o projeto a gente vai modificar. Quando eu digo projeto, é o quê? São as dissertações e teses de vocês. Tá? Mas ele tem que manter aquela essência. Para quê? Para que eu possa ter o interesse de fazer o meu trabalho. Quando eu escrevi a minha tese de doutorado, eu gostei muito de fazer. Muito. Porque era um assunto que eu gostava muito. E gosto ainda, né? É a pós-graduação, né? Mas, assim, eu vou ser sincero com vocês. Quando eu terminei, eu fiquei mais de um ano afastado da escrita. Porque eu fiquei muito cansado. É uma coisa, assim, que é natural. A gente cansa mesmo. Cansa ou não cansa? É cansativo. Eu não mentalmente. fazer leitura de tudo. Pronto. Mas a gente continua. A vida segue. A vida vai seguindo. Né? A gente vai se construindo. Tá? Então veja, mas assim, é super importante você dar o quê? Um assunto que você goste, ao mesmo tempo que você faz o quê? Outras leituras, você vai outras possibilidades. Então, eu trouxe aqui para vocês uma. Pronto. Eu vou falar desses métodos coletas aqui. E já a gente chega. Né? A gente pode fazer pesquisação na pesquisa qualitativa. Eu me propus a investigar o quê? A aula da professora Maria José, a aula da Mazé, aqui no FPGE. Eu sou um pesquisador E assim, pessoal, sempre lembrar dos aspectos éticos, né? Eu tenho que chegar, eu tenho que pedir autorização, ela tem que assinar. Eu não posso chegar e simplesmente fazer isso aqui, ó. Eu vou ficar até um pouquinho longe da câmera. Eu não posso fazer isso aqui, ó. Peraí que eu preciso. Esse gordinho é meio complicado. Aí eu entro, vou lá para trás, mas já dá olhando só aqui, ó. Assobiando e fazendo a anotação. E depois querer publicar artigo com isso aí. Porque esse dado não obedeceu ao quê? A um aspecto ético. A Mazé não sabia que estava sendo investigada. Ela não sabia que estava sendo o quê? Observada. Ela não sabia que eu estava ali como pesquisador. Então, a partir desse momento, e aí assim, tem até uma lei que vocês anotam, uma normativa, que é a 510/2016. Tá? Que é o quê? É a normativa da pesquisa por seres humanos, na área de ciências humanas. Tá? Qual o número? 510? 510/2016. Eu não trouxe aqui os aspectos éticos, mas quem for fazer pesquisa humana, ou pesquisa com seres humanos, perdão, vai ter que submeter o seu trabalho o quê? No comitê de ética da universidade.
que tem representante de todas as faculdades, todas as áreas. Também tem um representante aqui da faculdade, não me lembro quem é, não sei quem é. Mas tem. Então vocês nunca se esqueçam desse aspecto. E sempre que eu tiver um sujeito, o que eu tenho que dar para ele? Isso aqui, ó. TCLE. O termo de consentimento livre e esclarecido. Tem modelo por aí na internet. Você fala do TCLE, adapta para o seu trabalho, e a pessoa vai entrevistar, a pessoa assina. Vai fazer questionário, a pessoa assina. Vai investigar, vai observar aquela pessoa, a pessoa assina. Ei, isso aí é o quê? Isso é uma proteção para vocês. Vocês vão estar resguardados. Então vamos lá, pesquisação, né? Vocês podem. E aí seria o quê? Eu vou fazer uma ação dentro da minha pesquisa. Exemplo, eu posso vir aqui na disciplina e propor uma oficina, né, de formação para vocês. E aí ver qual é o resultado dessa oficina, como é que foi, qual o impacto. Tá certo? Vocês terem um exemplo de pesquisação. Eu posso trabalhar também com pesquisa participativa. Aí está no sistema de coleta, vai chegar lá. Pesquisa participativa. Eu vou participar do processo. Eu vou chegar e você parte do que vocês estão fazendo. Aí também posso trabalhar com história de vida. Eu vou chegar para a Janaína e dizer assim: tu vai me contar a tua história de vida. Na área de educação, a gente investiga o quê? Processo educativo. E aí, por que eu usaria a história de vida? Para entender como é que a formação pessoal daquele sujeito influi na prática dele, ou dela. Eu quero entender como é que o professor dá aula daquela forma. Não, pronto, por exemplo, tem uma tese de doutorado da PUC-Rio, 2002, da professora Ana Maria Ferreira da Costa Monteiro, que é assim, professora de História, 2 pontos, entre saberes e práticas. E ela investiga toda a vida pregressa da pessoa. Ela pegou 4 professores do Colégio Pedro II, né, que são professores considerados de excelência, e tentou entender por que eles são considerados professores de excelência. Aí ela pegou a história de vida toda. E formação também, né? O segundo capítulo da tese dela é assim: professores falam sobre vida e formação. Quer dizer, bem direto. Qual o nome dela? Ana Maria Ferreira da Costa Monteiro. PUC-Rio, 2002. Quem orientou foi o... Como é o nome dele, meu Deus? César Franco, eu acho. Bom, e aí eu posso também trabalhar com análise temática. Aqui são alguns dos instrumentos de coleta que eu estou colocando para vocês. E a gente vai ver outros também, tá, gente? Tá tudo bem até aqui? Tá legal? Vocês estão acompanhando? Tudo certo? Beleza. Então, os pesquisadores ou pesquisadores procuram por padrões nos dados coletados. Ora, eu posso fazer aquele meu gráficozinho no Excel. Eu fiz 8 entrevistas. Então, 6 dos meus entrevistados responderam isso para essa pergunta. Outros 2 responderam outra coisa. E assim, sucessivamente, eu vou procurar os padrões. Onde é que está a resposta padrão? O que é o padrão? Por que é? O que a gente pode entender disso aí? Todas as respostas de vocês vêm acompanhadas de quê? De outras perguntas. Nós, pesquisadores, pesquisadoras, o que nós temos como característica? Perguntar. Responder sim, mas perguntar mais ainda. Acho que é por isso que a gente incomoda. Porque a gente tem o quê? O senso crítico de estar sempre se questionando. Não só nos questionando, mas questionando também o quê? Práticas, políticas, ações. Desculpe. Isso incomoda. Poder se incomoda com esse tipo de situação. Que poder quer ser questionado? Eu não conheço. Tá? Então, vamos dar continuidade aqui, pessoal. E aí eu trouxe aqui um roteirozinho para vocês, tá? Baseado nos estudos da Losada, é um livro de 2017. Depois eu vou passar para a professora Mazé a bibliografia, todo dia que eu usei, tá? Para vocês terem uma bibliografia de metodologia. Esse livro da Losada,
que eu tenho aqui no outro slide aqui. É um livro sensacional. É um livro de 2017, publicado lá no Rio Grande do Sul, se não me engano, de metodologia. Eu uso bastante esse livro quando eu dou disciplina de metodologia. Livro maravilhoso. Rosada Nunes. Acho que está o terceiro autor. Tá certo? Então vamos lá. Primeiro, vocês vão definir o objeto de pesquisa. Todo mundo aqui já tem um objeto definido. Então vocês já passaram pela primeira etapa. Gabriel, pode mudar a ordem? Mas como eu disse para vocês, eu não acho interessante descaracterizar totalmente o trabalho. Eu acho interessante você desconstruir umas coisas, construir outras. Afinal, você, com seu orientador ou sua orientadora, vai ter o que? Uma construção coletiva. Tá? Por isso que é importante a boa relação com o orientador e com a orientadora. Tá certo? Por quê? Porque assim, gente, não vamos falar coisas que não são. O orientador, a orientadora é mais experiente do que você. Então, assim, às vezes, ele vai dar um caminho e você pode dizer assim, não, eu acho que esse caminho não é o melhor. Mas muitas vezes vai dizer, não, está por aqui. E aí você vai dizer, cara, perfeito, você mesmo. O olhar externo é, às vezes, ver o que a gente não viu na escrita. Por exemplo, às vezes eu escrevo um trabalho e tem coisas que eu não vejo. E que a Cristina vê. Ela vai ler, Gabriel, pode mudar isso aqui, isso aqui, isso aqui. Eu acho que isso aqui não ficou legal. Então pode ser de uma maneira diferente. Mas por quê? É porque ela é melhor do que eu sou melhor que ela, legal? É porque é um olhar diferenciado de uma outra formação. Entende essa questão? Vocês estão entendendo, pessoal? Então vamos lá. Segundo, pesquisa bibliográfica. Aí é o quê? Coletar livros, artigos, dissertações, teses, enfim, trabalhos escritos anteriormente que possuam caráter de relevância para o estudo. Então você definiu o objeto, agora vocês têm o quê? A literatura. Dissertação de mestrado, tese de doutorado, artigo, livro, capítulo de livro. A biblioteca que deve ser, inclusive, pessoal, a biblioteca é fantástica. Muito título legal. Inclusive, as dissertações das aqui eu estou procurando, viu, gente? Terceiro, definir o instrumento de coleta de dados. Qual é o instrumento que eu vou utilizar? Vai ser análise temática? Vai ser história de vida? Vai ser pesquisação, pesquisa participativa? Aí vocês aqui vão ter essa definição, sempre junto com quem? O orientador ou orientadora. Tá? Depois, definição do roteiro. Né? O que seria esse roteiro? São as etapas que vocês vão passar para chegar até onde? Até a escrita do trabalho. Tem uma coisa que me falaram aqui quando eu entrei nesse programa, que é o seguinte, principalmente no mestrado. O primeiro ano do mestrado é o ano da festa. Por que ano da festa? Onde vocês estão aqui. Vocês vêm para cá, tem disciplina, está com os colegas, né? Vocês saem para almoçar, vão para um barzinho, vão para outro canto, né? E o segundo ano é o quê? É o ano da depressão. É o ano que você está dentro de casa, escrevendo seu trabalho. Você não tem mais disciplina para fazer na faculdade, você não tem mais seminário para frequentar, você já fez todos os créditos, está ali em casa, aprende computador escrevendo, ou coletando dados. Gabriel vai para tudo, eu preciso sair de casa, eu não considero isso. Por exemplo, meus dados da minha pesquisa, né, do SNPG, eu coletei tudo em casa, na internet, no site da casa. Hoje, quer dizer, nos anos passados, ano passado, ano retrasado, o governo federal mudou o domínio do site do governo para gov.br. Assim, isso ficou bem ruim, viu, pessoal? Não ficou legal. Aí ficou mais difícil para a gente conseguir coletar os dados do site do MEC, ou da CAPES, ou do INEP, né, no nosso caso da educação. Tá? Então, tenham isso em mente, vai dar para vocês, tranquilamente, fazendo bastante pesquisa, a BNCC tem um material baixíssimo na internet. Baixíssimo. Depois, vocês vão coletar os dados efetivamente. Eu não sei qual é a coleta de dados da Janaína. Né? No projeto dela não vi projeto e tal, tudo mais. Mas, vamos pegar aqui o exemplo da Deilane. Deilane vai falar de vocês que é da linha de História e Memória da Educação. Tá? O que é o projeto da Deilane? É sobre o impacto da arquitetura na prática docente. Né? E na UFC, né, o local de estudo dela que é a nossa universidade. Então ela vai ver como é que essa estrutura física ela impacta o quê? Na prática docente dos professores. Vai entrevistar, ela vai observar, ela vai tirar foto.
Então você está entendendo como é que ela construiu essa metodologia dela? A metodologia, o como, é para quê? É para que eu possa ter um elemento de construção do meu trabalho. É um acessório para que eu possa o quê? Fazer um trabalho alicerçado, um trabalho fundamental. Tá claro isso, gente? Então vamos lá. Depois que vocês coletaram. Não, estou com a entrevista aqui, tá bruto, né, meu material bruto. Tá? Aí vocês vão fazer análise e tratamento. No caso da entrevista, primeira coisa. Uma coisa muito interessante para fazer entrevista hoje é isso aqui, ó. Isso aqui é um instrumento. Oi? Celular. Celular. O telefone celular hoje é um instrumento muito poderoso para vocês fazerem o que? Pesquisa. Antigamente o celular o que era? Só um instrumento de ligar e desligar. Um dia que fala assim, para ligar e ligar. Né? Então assim, aqui eu tenho esse aplicativo aqui. Ó, eu tenho esse aplicativo aqui, vou mostrar para vocês. O gravador. Então essas gravações aqui, isso aqui são minhas entrevistas de doutorado, que eu defendi há 3 anos atrás. Eu não tirei do meu gravador, tá aqui, guardado. Se um dia eu precisar, tem. Eu posso botar no pendrive, posso botar na nuvem, pode. E aí o que acontece? Eu protegi os meus dados. Mas o que eu vou fazer depois que eu fizer uma entrevista? Para eu chegar na entrevista, mas eu vou adiantar um pouquinho para vocês. Eu vou ter que ouvir e escrever todinho. Gabriel é chato, mas tem que ser feito. Por quê? Porque foi a maneira que você escolheu fazer o seu trabalho. Entende? Então isso aí é de fundamental importância. Por isso que é importante vocês escolherem o método que mais, em inglês seria o suit, né? Mais se adequa, mais veste vocês. Sabe? É aquele dia que você vai para a festa, você vai aquele vestido belíssimo. Mas aí às vezes o vestido é lindo, mas você não ficou legal. Aí já tem um outro, que é um vestido também muito bonito, e aí ficou um espetáculo. Existe isso aí ou não tem? Tem, é a mesma coisa. Eu escolher o método correto, significa o quê? É o vestido bonito. É eu estar bem amparada, eu estar bem colocada. Certo? E aí tem mais 2 fases, pessoal. Depois da análise do tratamento, o que a gente tem? A escrita, você escreveu o trabalho, tá? Gabriel, uma dissertação, quantas páginas? Mais ou menos. Olha, gente, assim, isso é uma coisa muito difícil de dizer. Mas normalmente, 100, 120, tá? A minha dissertação foi em 100, por exemplo. Eu acho um número maravilhoso, muito bom. Tese de doutorado, hoje, 150, 170, 180. Isso. Gabriel tem um colega meu que ele fez 500 páginas. Parabéns, maravilhoso. Mas assim, o que eu recomendo para vocês, né? Também já tendo alguma experiência de escrever esse tipo de trabalho, é desnecessário. E por que é desnecessário? Eu estou falando mesmo assim, valendo para vocês. Porque assim, gente, a leitura se torna muito cansativa. A gente hoje, na sociedade da informação, a gente é bombardeado com informação o tempo todo. É ou não é? Sim ou não? Então veja, eu sou bombardeado com informação o tempo todo. Aí eu vou me sentar, eu dou aula. Sou professor, né? Dou aula aqui na graduação, na pós-graduação, tenho meus orientantes, tenho meu projeto de pesquisa, projeto de extensão, não sei o quê. Aí Gabriel, boa tarde, pois não? Rapaz, tu pode vir uma banda aqui com a gente? Posso, show de bola. Manda o trabalho aí. Aí eu mando o trabalho 500 páginas. Nossa senhora, que hora que eu vou fazer isso? Então assim, qual é o grande X da questão? É vocês irem direto ao ponto. Fazer uma discussão fundamentada. Fazer um trabalho bem feito. Fazer um trabalho bem feito não significa fazer um trabalho bom. E eu acredito muito nisso, gente. É ser o quê? Conciso. Saber onde quer chegar. Ir direto ao ponto. Tá certo? Às vezes quem está assistindo a gente aí no YouTube vai discordar. Não, eu acho que tem que ser mesmo. Tudo bem, não tem problema. Tá? É a minha percepção. E por último, depois de escrever o trabalho, o que vocês vão fazer?
defender. Né? E aí, deixa eu falar um pouquinho sobre o que é a defesa, principalmente o pessoal do mestrado, né, que às vezes não passou por uma sessão de defesa. O que é uma defesa de mestrado? Você vai ter ali três professores com doutorado, especialistas na sua temática, que vão avaliar se você efetivamente aprendeu o processo. E se o seu trabalho tem uma contribuição relevante para aquela área de estudo. Certo? Gabriel, doutorado são 5. Meu Deus, demora horas. A minha coisa foi 4. A gente começou 9 horas, vai terminar quase 1 hora da tarde. E onde é que foi, Gabriel? Eu estava no quarto de hotel em Natal, na Atendida. Né? Que assim, aí eu vou entrar um pouquinho na série pessoal. É uma experiência que eu choro e lamento até hoje, porque eu muito defendido aqui na faculdade. Eu gosto muito daqui. Tá? Então, pessoal, vocês conseguiram entender o que é a pesquisa qualitativa? Investigar fenômenos de maneira subjetiva. Né? Os métodos aí, por exemplo, normalmente, se eu quero fazer entrevista, eu não faço mais do que 6 ou 8. Gabriel, eu quero fazer 30 entrevistas. Parabéns, campeão. Vai ser um trabalho hercúleo. Vai dizer o mínimo. Já pensou que escrever 30 entrevistas? Você pode escolher outra maneira, pessoal, de falar. Aí vamos entrar nessa seara aí. Eu vou falar da Quant. Né? Eu quero fazer 30 entrevistas. Não é melhor que você fazer um questionário? Teve uma pessoa que estudou aqui, que ela fez sobre a saúde dos professores da Prefeitura Municipal de Fortaleza. Ela poderia fazer entrevista, mas seria muito difícil. Está entendendo como é que a metodologia se adequa ao trabalho dela? Ela fez questionário. Ela entregou aqui, ó. Ela veio aqui, entregou para todo mundo. Aí todo mundo preencheu. Aí ela fez o quê? Uma análise dos dados que estavam ali, dos padrões. Qual era a doença que os professores mais tinham? Qual era o período que eles mais adoeciam? Tá, aí ela fez as perguntas dela. E depois ela até publicou isso, tem até sido publicado. Né, que foi a nossa colega aqui, a Delane Frota. Né, a colega minha querida do PPGE. Certo? Então, assim, cada trabalho vai ter uma metodologia adequada. Oi, Marcos. Mas, assim, a pesquisa qualitativa mais indicada, a entrevista ou questionário? Depende. Cara, depende. Vai muito do que você quer fazer. Do que você vai assim, eu trabalho na realidade, eu sou formador de professores de matemática na Canal, especificamente. Do quinto ano. Se eu for acabar de quinto ano de matemática, é comigo. Eu tenho que a próxima parte, eu vou ter que me ausentar por causa da formação. E são 50 professores. Todos me conhecem, né? Ensinamos super bem. Se eu vou fazer a questão do meu projeto com eles, é para o meu orientador. Ele disse assim: se você captar dados de todos, ok, mas se você mais específico ainda, você não precisa pegar todos. Por isso, se eu fizesse um questionário, eu poderia pegar os 50. Como é que seria? Imagina a certa que ela fez. Ela fez um questionário para todo mundo responder. Aí ela faz análise de dados. Aí depende do seu objetivo. Porque, por exemplo, eu quero fazer com 50, eu quero ter uma visão generalista. Pode, claro que pode, não tem nenhum problema. Não, eu quero pegar os professores que as escolas são as melhores. As 5 melhores escolas, por exemplo, da prefeitura. Então eu poderia entrevistar aqueles 5 professores? Poderia. Depende do que você quer alcançar. Está entendendo, Márcio? Então, a partir do momento em que eu defino o que eu quero alcançar, é onde eu vou trilhar o meu caminho. Se você for colocar uma entrevista, aí já não. Cara, primeiro, pegar 2, 3 professores no máximo. Porque assim, tu está aqui no mestrado, tu começou o teu mestrado agora. Então, tu está fazendo disciplina. Tu ainda dá as tuas aulas, né, com o seu formador lá no teu município. Cara, que horas tu vai fazer 50 entrevistas? E ele tem uma coisa, não é só fazer entrevista, é transcrever, filtrar, a coisa que eu falei da entrevista, filtrar e depois colocar no trabalho. Você entende que é um trabalho assim, absurdo? Sobre essa coisa da transcrição, tem uma ferramenta de transcreve, né? Faz a transcrição do texto, Pronto, né? tem. Faz assim com 85% de acurácia, aí depois você tem que reescutar e corrigir, mas grosso o negócio ela faz, chama
transcrição vira texto. Eu uso ela para poder puxar as outras. Tem até aquele que você não gravava, né? Você gosta de ter um botãozinho lá no Zé. E assim, às vezes, você tem que ter cuidado com o que você fala, porque ele transcreve uma coisa diferente. Beleza, tudo bem. Eu entendo que existe esse recurso, mas aí veja. Eu tenho 50 pessoas que eu entrevistei. Cara, só para filtrar o que eu vou colocar no meu trabalho, é um trabalho gigantesco. Agora, se eu tiver um questionário objetivo, aí eu sei, 40 responderam isso, 10 responderam isso. Entende como é? Nesse sentido é mais fácil? Assim, é como eu estou me dizendo. Depende do que você quer alcançar. Professor, Oi. só um contribuição. Claro. Às vezes, assim, para a gente não colocar o foco no instrumento em si, né? Sim. Porque esse instrumento, ele tem que ter relação com os objetivos específicos Sim. da pesquisa. Então, às vezes, assim, um questionário, do jeito que eu montar um questionário, atende aos objetivos específicos. Então, vai no questionário. Às vezes, o questionário não vai alcançar aquele objetivo. E aí, é interessante a entrevista. Vamos pegar um outro aqui. Tem aluno aqui nesse programa que fez o quê? Biografia. E aí fazer o quê? Pesquisa documental. E aí eu estou falando do instrumento de coleta já. Não é nem entrevista, nem questionário. Ou então, não. Eu quero fazer história de vida de professoras mulheres no bairro do Rio Grande do Sul. E foi a dissertação universitária de uma colega nossa aqui, da Marília, que é nossa doutoranda, né? Já finalmente para defender. Né? Ela então professor Gustavo, viu a Marília, né? Pronto. Aí. Então assim, aí ela pode usar o quê? História de vida. Não, mas eu quero entender como é que o professor se forma. Pronto. A tua gamificação da educação física. Eu posso fazer uma pesquisação com os professores. Eu posso fazer uma oficina com eles e ver como é que eles se formam nessa questão do game. Exatamente o que eu vou fazer. Pronto. Então você vai. Né? Quer dizer, eu já consegui, a partir do seu tema, eu já consegui meio que entender qual caminho você quer trilhar. Entendeu, cara? Então, tá claro isso aí, pessoal? Então, na qualitativa, vocês vão entender o quê? Fenômenos sociais, ou não? Eu ia aproveitar, já que eu estou nesse assunto, até que ponto é interessante a gente fazer, por exemplo, produção de material. Né? No meu caso, como Troy Tecnologias, eu quero fazer esse curso, né, essa oficina. Até que ponto, por exemplo, a temática ela pode surgir a necessidade de fazer um material, por exemplo. No meu caso, eu estou pensando em fazer um manual com a coleta do trabalho que eu vou fazer pesquisa, né? Porque, como essa temática está muito em alta com as tecnologias, até o ponto da própria pandemia que ainda está sendo, né, andando na nossa rotina, a gente não tem um material específico disso, tem para as duas disciplinas, mas para a disciplina de educação não tem, né? E também para ser até um suporte para os próprios professores, que até então tem uns que não tem essa questão das metodologias ativas, não usam recursos digitais, né? É muita questão tradicional ainda, então eu queria saber até que ponto é interessante produzir essa questão de materiais para poder... Eu vou pelo mesmo caminho, depende do que você quer atingir. Gabriel, eu quero fazer uma oficina dos professores, trazer os games, eu não sei qual jogo você vai trazer aí, né? Trazer o game e formar os professores e fazer essa pesquisação, na sala de aula e tudo mais. Eu vou produzir um material? Vai. Você pode ser o criador do game, inclusive, não sei se é o caso. Eu posso explicar mais ou menos como é que funcionaria isso? Pode. Na verdade, eu quero fazer como se fosse um curso, uma formação com esses professores, mostrando o que é o objeto de estudo que eu estou pesquisando, conceitos, aplicabilidade, né? Relacionar com a disciplina, e também eles precisam entender que dá para relacionar com a disciplina, e a partir de todo esse processo, fazer eles construir atividades dos conteúdos das unidades temáticas, que é a unidade temática, né? Da disciplina, e construir atividades com eles, né? E a partir das atividades que a gente for construir dessa formação, de chegar ao ponto de produzir um material. Né? Pronto. Qual material que você pode produzir? Professor, aqui está o roteiro do jogo. Isso é um material que você produzir. E nunca esquecer, todo o material que você produzir vai estar na sua dissertação, mestrado ou tese de doutorado. Você tem que colocar. Para quê? Para que a banca possa entender como é que você chegou naquele denominador. Então, todo o material que você construir, você vai colocar no seu trabalho. Entendeu, cara? E aí, por exemplo, qual sugestão? A partir do que você falou, roteiro do jogo.
Tá entendendo? Uma apresentação de como é que é o jogo. Na verdade, eu não vou trabalhar com o jogo especificamente. Eu vou apresentar o conceito, dizer o que é. Pronto. E a partir desse objeto, né, eu fazer eles entenderem a relação e criar Mas você vai produzir o quê? Um roteiro, você vai produzir uma apresentação, você vai na sua oficina. Sim. É como aqui eu estou fazendo agora. Eu produzi uma apresentação para vocês. Você vai fazer o quê? A mesma coisa. É um material produzido. Então, assim, eu acho que você não conseguirá chegar nos seus objetivos sem produzir esse material. Então, por isso que é importante. Oi, pois não, Márcio. Não só o nome aqui do Luiz falou só o nome da autora, Lousada. Lousada, L-O-Z-A-D-A Não, o nome do livro. e Nunes. Cara, peraí, eu vou. Peraí, deixa eu ver aqui. Entendi. Porto Alegre, Sagar, 2018. Tá? É a editor. Vamos lá para a pesquisa quântica, pessoal? Ficou claro aí, gente? Tá tudo certinho, tudo ok, estamos caminhando juntos. Tá. Essa questão da referência, por favor, poderia citar, né, Gabriel? A referência metodológica. Eu estou me inspirando. Com certeza. Assim, porque a nossa área de educação, e assim, aí, principalmente falando da minha identidade, certo? Eu como historiador, a gente usa muito o quê? Os clássicos. Minha mulher que é pesquisadora também, ela faz doutorado em saúde coletiva, né? E aí uma coisa que ela não entende, eu estou usando de 1980. Nossa querida Ângela entrando na sala. Muito obrigada pela recepção, continue o seu trabalho, professor. Então, gente, então às vezes ela fica assim, Gabriel, mas você usa os livros muito antigos. Por quê? Porque na área da saúde só se usa o que? Referências mais novas. Mas a gente não pode esquecer dos clássicos nunca. A gente tem que ler os livros clássicos e tem que utilizar. Deixa eu ver aqui um exemplo. Pronto. Na minha tese de doutorado eu usei uma dissertação aqui da UFC de 1991, do professor Francisco Antônio Loyola. Conhece? Deve do Canadá, né? Pronto, ele mesmo. O trabalho dele é incrível. Trabalho lindo, maravilhoso. 1991, o trabalho dele. E eu utilizei. Eu poderia deixar de utilizar esse trabalho? De forma nenhuma. É fundamental para a construção do que eu entendo como objetivo. Entende, Janaína? Então, assim, esse alicerce é fundamental. Agora, metodologia. Tem uns autores que a galera gosta de usar, né? O Gil, Minário, né? São Lacatos. Isso é aquele que tem aquele metodologia desse tipo famosíssimo por aí. Tem o Binkley também, né? É o Binkley. Não, pronto. Esses aí são autores clássicos da metodologia. Estão sempre produzindo, né? A gente, a tese de doutorado da Minar foi sobre metodologia. Foi na Fiocruz, se eu não me engano. Foi sobre metodologia científica. A mulher é tão assim, até o doutorado dela foi sobre assim. Porque assim, realmente é uma coisa interessantíssima, né? Muito diferente. Tá? Mas aí, livro de metodologia tem aí, gente, à vontade. Tem muitos autores, muitas pessoas, muitos autores legais para vocês se colocar, né, olharem, lerem, refletirem sobre. Porque a metodologia também não é um aspecto acabado do trabalho. É também uma construção que vocês. É o que eu acho, é o que eu entendo que é o mais correto para mim. Tá? Então, entrando na quantitativa, vamos lá. Espera aí. Deixa eu ver se eu não mandei. Pronto aqui. Então vamos lá. Vou passar aqui, acabei de falar demais ali. Tá vendo? Eu mesmo usei a Minário. Eu mesmo usei a Minário aqui no meu trabalho. Aí vamos aqui para a pesquisa quantitativa. Vou fazer um pouquinho diferente agora. A pesquisa quantitativa é, por definição, um tipo de estudo que constrói e valida hipóteses a partir de tendências observáveis empiricamente e com largo valor numérico. O método quantitativo é, portanto, fraco do ponto de vista interno, uma vez que nem sempre se sabe se conseguiram a informação procurar, mas forte do ponto de vista externo, ou seja, possui grande valor representativo em relação à informação de um determinado público. Ou seja, pesquisa quântica,
Às vezes eu estou dentro da escola. Aquela escola específica, às vezes eu vou ter um pouquinho de dificuldade. Mas aí no conjunto, eu vou ter o quê? Uma pesquisa fortíssima. Que vai me dar uma tendência de conjunto. O SPAES, ele é uma pesquisa quantitativa ou qualitativa? Quant, né, pessoal? Por quê? Porque é uma avaliação de larga escala. O SAEB é a mesma coisa. O Enem é a mesma coisa. Tá? O Enem é um pouquinho diferente porque o Enem é uma prova de acesso, né? Não é só uma avaliação ali pura e simples, é também uma prova de acesso. Tá? Quem quer estudar nas universidades federais tem que fazer o Enem. O ENAD é também o mesmo processo, só que na graduação. Gabriel, e a avaliação? Ela está em todos os níveis? Todos. Vamos lá. SAEB, Provinha Brasil, Protocolo PAIC, SPAES, Enem, ENAD e aqui na graduação. Quem é? Pessoal? A CAPES. Eu ia falar protocolo Sucupira. A Sucupira é um meio de introdução dos dados. Tá? Então, assim, vocês também são avaliados quantitativamente. Se eu termino aqui o doutorado sem produzir nenhum artigo, eu consideraria que é um aluno que não foi satisfatório. Por vários motivos. Não é só a questão, pessoal, da produção pela produção de entrega. Não. É porque é importante a gente aprender como é esse processo. Vocês, pesquisadores, pesquisadoras, vão estar todo o tempo nesse processo de escrita. Processo escrito de artigo, vão estar se metendo nas revistas, vão para os encontros, vão mandar o trabalho completo. Como é que eu vou fazer um doutorado sem escrever nenhum artigo? Sem ir para nenhum evento? Então, assim, é um processo que vocês têm que se acostumar. Gabriel, eu quero seguir nessa vida. Então, você vai se acostumar com esse processo. Se eu não me acostumar, o que vai acontecer? Vai ser problemático. Muito problemático. Então, assim, é normal a escrita. O que não é normal é o quê? É o processo de opressão por conta disso. Por quê? Porque hoje a gente está na sociedade de quê? Que o capital, ele oprime a ponto de que ele está sempre produzindo o tempo todo. Se você não produz o tempo inteiro, você é o quê? Você é descartado. Eu não estou falando desse processo. Eu estou falando do processo de você aprender como é que se faz. Tá? O que são vocês? O que sou eu também? Nós somos a renovação das forças produtivas. Pessoal aí, aqui na faculdade mesmo. Muitos professores estão chegando o quê? A idade da aposentadoria, estão se aposentando. Quem vai ocupar o lugar deles? Nós. Futuros doutores, futuros mestres doutores. Né? Logo vocês chegam lá. No mestrado, então, voa. No minuto passa. Quando for vocês acordarem, daqui a uns 3 dias, vixe mais, alguém defender. A fistus. Certo? Então, assim, vamos lá. Deixa eu falar aqui para vocês. Então, dentro da pesquisa quantitativa, tem outro método de coleta. Ó. Vamos lá. Estudo transversal. Aqui. O estudo transversal é aquele que levanta e analisa dados. Olha, Marcinho. O quê? Você falou. É esse aí, o laranjinho, né? É esse aí. O estudo transversal é aquele que levanta e analisa dados em um tempo definido como observacional. Em outras palavras, é um estudo que analisa determinado dado em um ponto específico do tempo. O estudo longitudinal é parecido com o transversal, só que o longitudinal é o quê? Muito tempo. A gente tem pesquisas que são o quê? 3 anos, 4 anos, até eu chegar no meu resultado. Gabriel tem estudo que esse tempo todinho. Na saúde tem pesquisa de 50, 60 anos. Por quê? Porque é um processo que ele tem que passar por essa maturação. É natural, é normal. É diferente do processo objetivo da pesquisa qualitativa. Que eu chego, eu vou entrevistar, vou fazer uma... Não, aí eu vou observar durante um longo tempo.
Se eu quisesse, por exemplo, fazer um estudo sobre as transformações da tua sede, né, em 20 anos, então eu teria que ficar 20 anos aqui fazendo. Meu Deus, é muito tempo. Mas dá pra fazer? Dá. E eu faço só isso na minha vida? Não. Você pode isso também. Porque não dá. Né? Se você não faz, deveria. Certo? Ficou claramente que é o estudo transversal, estudo longitudinal. O transversal é um estudo longo, é grande, mas com um pontinho específico. O longitudinal é o quê? O estudo que pega bastante tempo. O estudo ecológico. O estudo ecológico tem como referência a análise de alguma intercorrência em grande grupo de pessoas. Ou seja, o estudo, o ecológico sempre é o quê? Um estudo populacional. Gabriel, eu posso fazer estudo populacional em educação? Pode. É claro que pode. Eu quero analisar os dados da habilidade de TCC em matemática, nas avaliações que fizeram todinho. Eu consigo? Consigo. Não é o seu caso, eu sei. Não, educação infantil. Não, Matemática os campos de experiência. Pronto. E aí é o quê? É a sua identidade como pesquisador. Você chegou a esse problema. É um problema menor que o outro? De forma nenhuma. É um problema diferente. Mas aí, o que vai acontecer? Quando você terminar de escrever o seu trabalho, você bota lá, ó, como sugestão para trabalhos futuros, né? No seu caso, que você está no doutorado, né? Aí você não vai voltar para ser aluno de novo. Um pós-doutorado, ou então um estudo como pesquisador independente. Né? Por quê? Porque quando você termina o doutorado, você vai ter o quê? Essa maturidade de poder produzir seus próprios estudos, né? Suas próprias pesquisas. Eu já sei onde é que eu tenho que ir, qual é a bibliografia que eu vou pesquisar, onde é que eu vou entrar, entende? Então vamos lá. O roteiro da pesquisa quantitativa, pessoal, é muito parecido com a da pesquisa qualitativa. Certo? Então, primeiro, definição do objeto, pesquisa bibliográfica, instrumento de coleta de dados, roteiro, coleta, análise de tratamento, mesma coisa. Escrita do trabalho e a defesa. Aí eu não vou, eu falei bem rápido, porque eu já falei isso na qualitativa. Tá claro aí, gente? Então, assim, estudos maiores, com a população gigante. Não sei se vocês sabem, aqui no Brasil, tem a área de saúde coletiva, saúde pública, né? E tem uma universidade que é a Universidade Federal de Pelotas, que tem um programa de saúde coletiva que é muito destaque. A UFPEL, que é essa universidade, ela foi responsável pelo quê? Pelo estudo da Covid. E eles têm um estudo, se eu não me engano, que é sobre maternidade, e é um estudo de anos e anos e anos também. Então, o pessoal da saúde faz muito estudo que quantitativo. Porque para formular uma política pública de saúde, eu preciso desse estudo quantitativo. Porque se eu tenho uma doença, não é representativo. Agora, se um grupo gigante tem essa doença, aí eu vou investigar o quê? Por isso que na saúde é muito comum. Mas tem pesquisa de saúde que é muito ligada às ciências humanas, né? Política pública de saúde, questão de humanização, né? E assim sucessivamente. Aqui neste programa, por exemplo, nós já tivemos o quê? Alunos médicos. Obviamente que são exceções, mas já teve. Tá? O professor Oficina, que é professor da Faculdade de Medicina, que deve ser, foi aluno nosso. Né? Foi orientando a professora Niori, muitos anos atrás. A professora Ana não está conosco aqui no programa há muito tempo. Vai ser ela, Cristina? Pois é, foi minha também. Né? Então, assim, é a pessoa que tem um carinho gigante. Tá? Tá claro aí, pessoal? Posso passar? A gente está chegando aqui no final. E vamos aqui para o nosso instrumento de coleta. Né? Alguns métodos de coleta de dados. Aí a gente vai. Agora a gente vai se divertir. Vamos lá. Entrevista. Gente, a entrevista, ela pode ser subdividida aí em três tipos. Agora, a primeira pergunta que eu queria fazer para vocês é o seguinte: o que vocês acham que é uma entrevista? O que é uma entrevista? É o ato de eu conversar com o outro. É o quê? É uma conversa. Tá? Eu aprendi isso
na minha área de história, tá? Que eu também faço parte da minha identidade, sou muito da educação, mas eu também tenho a minha graduação, né? E assim, a entrevista é o quê? É uma conversa com o povo. Estou conversando. Então eu não posso chegar e me impor. A gente vai conversar, você pode me dar uma entrevista e tudo mais, aquela coisa toda. E assim, uma coisa que eu sempre digo quando eu estou na metodologia é o seguinte: vamos imaginar que aqui é uma balada, né, professor? Vamos imaginar que é uma balada. E aí eu chego aqui. Oi, tudo bem? Tudo mais, não sei o quê. Aí ela diz, Letícia, diz assim: parou. Não. E aí qual a frase que vocês mulheres têm usado recorrentemente, uma frase corretíssima? Não é. Não é não. Entende? Então se aquela pessoa disser para você não é não. Eu não quero falar com você. E aí eu digo para vocês, aquela pessoa tem todo o direito de não querer participar do seu estudo. É uma coisa que eu gosto sempre de deixar muito claro. Letícia, eu não quero participar do seu estudo. Tudo bem. Faz parte. Ou Até o Michel Pollack tem um livro que só fala sobre o interdito. Que não dizer quer falar, quer dizer. Ah, tem demais. Tem um autor da história, viu que o Michel dissertou, que, se não me engano, o Michel dissertou, ele falou isso. Às vezes o silêncio, ele é ensurdecedor. A pessoa não quer falar com você. Certo? E aí o que acontece? Gabriel, o que eu faço? Você aí tem que ser resiliente. Você tem que o quê? Se adaptar às situações que aparecem. Gabriel, os professores não quiseram fazer minha oficina dos games e tal e tudo mais. Eu tive um público muito pequeno. O que eu faço? Cara, se aquela escola não dá certo, procura outra escola. Procura outra regional. Você vai se adaptando aos problemas que vão aparecendo. Certo? E a entrevista, ela tem basicamente uma estrutura que é o seguinte. Você pode fazer uma entrevista estruturada. O que é uma entrevista estruturada? Eu tenho um roteiro de perguntas pronto e acabado. Eu posso... Aí, exemplo. Eu vou entrevistar o Márcio com a minha pesquisa. Eu estou fazendo pesquisa sobre os professores formadores de Maracanã. O Márcio está na categoria, está de inclusão. Né? Então, ele está ali. Márcio, eu queria fazer uma entrevista com vocês, tudo mais, etc. E o Márcio topa. Beleza. Primeira coisa, TCLE. Não esqueçam do TCLE, galera. Eu anotei aí. Eu até botei no quadro aí para vocês não esquecerem, tá certo? Não se esqueça desse aspecto. Segundo aspecto, vamos lá. Entrevista estruturada. Márcio, bom dia. Bom dia. Qual é a sua formação? Não, sou pedagogia na UFC e etc. E tu trabalha onde? Na escola tal. Mas aí, tem serviço, não. É só a pergunta. Eu não saio do meu roteiro de perguntas. A pergunta é sempre a mesma. A pergunta que eu faço para o Márcio é a mesma da Janaína, que é a mesma da Letícia, que é a mesma do Caio, que é a mesma da Bárbara, que é a mesma da Cristina. Tá claro isso aí, gente? É a mesma pergunta. Gabriel, mas você pode direcionar outra? Aí que tá. Não. Assim não. Aí que tá. Não, você pode colocar isso, tudo bem. Agora, se você não colocou, aí você... Márcio, você considera que a formação é importante? Sim. Eu posso muito bem dizer sim. Tem embaixo. Se sim, por quê? Se não, por quê? Ou simplesmente não tem. Não, se considera. Embora eu, particularmente, acredite que esse método de você não colocar uma pergunta subsequente a essa, vai enfraquecer a tua coleta. Porque você não vai entender os porquês daquela pessoa. Aí vai enfraquecer o quê? A tua análise. Tá? Mas aí vai depender muito de como você constrói o seu roteiro de perguntas. Gabriel, eu tenho que colocar o meu roteiro na minha dissertação ou na minha tese? Sim, tem que colocar. Não se esqueça dos elementos pós-textuais, pessoal. Pelo amor de Deus. É super importante. Às vezes fica colocando trabalho, a gente fica... E cadê as perguntas para a gente ver?
Por quê? Porque quem vai ler, vocês têm que saber o seguinte, vocês não escrevem para vocês. Você escreve para quem? Para o leitor. Aí tem aquela história que o pessoal está usando hoje. Ah, sou responsável é pelo que eu falo, não é pelo que você entende. Não, você é só pelo que eu entendo. O que você fez. Tá? Então vamos lá. Entrevista semi-estruturada. Eu tenho um roteiro de perguntas, mas eu posso sair dessa estrutura. Márcio, tua formação, UFC, não foi? Márcio, tua formação, UFC. Ah, trabalhar onde? Na canal. Aí não tem. Aí eu digo assim, como é a tua escola? Ah, minha escola tem isso, tem aquilo, tem aquilo. Aí ele fala uma frase, por exemplo, que me desperta. Ei, eu posso ir por esse caminho aqui, para pegar mais dados diferentes. Dá para fazer? Dá. É o tipo de entrevista que eu particularmente gosto. Eu não gosto de estar preso a um roteiro fechado. Eu prefiro ter um roteiro um pouquinho mais aberto, para quê? Para que eu possa. Cara, tem gente de entrevista e que é 20 minutos. Eu uma vez na entrevista aqui, foi 2 horas e meia de entrevista. Eu disse o Márcio, eu vou te falar. Eu falo mesmo, gosto, pensar, falar, discutir, é muito mais. Tá certo? Então assim, vocês vão ver que cada pessoa que vocês entrevistarem vai ter um comportamento diferente. Por isso que é igual a ser estruturado, porque às vezes você consegue extrair mais informações, mais do que o que você planejou dentro do seu roteiro. E aí, por último, vem a entrevista não estruturada. É para chegar aqui na bagunça, não tem roteiro, não tem nada. É a não estruturada. Não é bagunça, mas assim, eu não tenho um roteiro definido. Eu não gosto, por quê? Porque se a estruturada é rígida, fechada, é rígida, e a semi-estruturada ela é mais flexível, a não estruturada está flexível demais. Pode virar, porque às vezes você não vai ter o quê? Uma ordem. Por exemplo, se eu estou fazendo entrevista aqui com vários sujeitos diferentes, mas eu preciso ter uma noção do que é que eu estou almejando. Que deve ser comum para todos. Exato. É claro que uma coisa que eu não li que alguém falou, algum aspecto a gente pode considerar e colocar no trabalho. Aí depende muito de como é que você vai filtrar. Pintar e análise dos discursos. Também, né? Como é que eu analiso esse discurso? Aqui hoje eu não vou entrar nesse aspecto que você ainda está acabando. Tá? Então vamos para o próximo. Observação. Aí eu trouxe aqui. E aí eu vou trazer aqui para vocês, eu vou demorar só um pouquinho, viu, pessoal? Acho que está aqui. Não, peraí, nessa. Tá. Então vamos lá. Eu trouxe para vocês aqui os tipos de observação. Se vocês quiserem, eu posso mandar esse material todo para vocês, tá? Através da professora Marcela. Então a observação ela pode ser estruturada. Aí eu vou dar a definição, tá? Estruturada. Isso aqui é um tipo de observação. Não estruturada. Participante. Não participante. Individual. Em grupo. Tá? Porque assim, aqui eu não estou considerando o trabalho de vocês. Mas, por exemplo, Gabriel, eu posso fazer observação em grupo, mesmo na minha dissertação, minha tese? Posso. Como? Aí vamos. Eu sou orientado da professora Mazé. Aí a professora Mazé chega e diz para mim o seguinte: Gabriel, é o seguinte, a partir desse mês agora, eu vou te dar um bolsista meu PIBIC para te ajudar no teu trabalho. Acontece muito, né, professor? Então, aquela pessoa, bolsista, graduando, tanto faz, vai o quê? Vai me ajudar. Pode fazer observação comigo, isso é uma observação em grupo. Pode mais de uma pessoa. Minha esposa, por exemplo, tem 2 bolsistas de discernimento com ela, do orientador dela. E aí você vai construindo o quê? Em conjunto.
essas pessoas se ajudam. Tá certo? É como eu disse para você no início, a pós-graduação não precisa ser um processo solitário. Pelo contrário, isso é uma coisa assim, que eu acho que era para ser modificada. É claro que escrever o trabalho é seu. A escrita é sua. Agora, a construção não precisa ser uma construção solitária. Isso constrói sozinho, gente. Concordam? Tá? Então deixa eu terminar aqui. E aí eu já... trabalho de campo. É o quê? Eu vou para campo para fazer meu trabalho. Exemplo, eu quero fazer um trabalho na UES, ou na minha escola, vou para campo. Mas também tem a observação no laboratório. É muito aquela pesquisa com rato, negócio de vitamina, por exemplo, né? Tá? E laboratório. Tá? A estruturada realiza em condições controladas. Por exemplo, eu vou observar a oficina do Caio. Então já tem a condição controlada, que é o quê? É a oficina do Caio, tem tantos participantes, número X de participantes, é num lugar específico, já sei o conteúdo, já sei tudo. Não, mas não vou fazer do Caio não, que é estruturado, vou fazer a não estruturada, é na sala de aula da Janaína. Eu vou chegar na sala de aula da Janaína, vou dizer, professora, dê sua aula e, por favor, me deixe observar TCLEzinho, viu, galera? Não se esqueçam dos aspectos éticos, nunca, porque é muito necessário. Por isso que eu passei aqueles 10 domínios exercícios para vocês, se vocês quiserem dar uma olhada, porque vai ter tudo sobre os aspectos éticos em ciências humanas, que é o caso de vocês. Entre os códigos textuais? Com certeza. Com certeza absoluta. Entra. Viu? E aí o que acontece? A aula da Janaína é uma aula que não tem ambiente controlado. É a aula dela. Ela vai lá, né? Mas também tem mas a aula do Caio a gente já planejou que vai ser controlado. A aula da Janaína não. Entende essa diferença? Tá? A participante, que é a pesquisa participante. O cara vai fazer o trabalho dele e eu vou participar do processo. Como? Vou dar sugestões, vou falar, vou intervir com os alunos. A aula da Janaína vai ser a observação não participante. Eu vou ficar ali no meu canto, só anotando. Só fazendo anotações, olhando e tal. E assim, pessoal, vários de vocês trabalham na educação básica, e aí eu queria dizer uma coisa para vocês que é o seguinte. Muitas vezes, o pesquisadora chega na escola e é visto como um juiz. Gente, nós não somos juízes. Nós não estamos ali na escola para julgar ninguém. Nós estamos ali para quê? Para coletar dados, para conseguir o quê? Ações que melhorem a escola. E não o contrário. Lá na minha escola agora tem uma pessoa que ela é psicóloga da Prefeitura Municipal do Eusébio, eu trabalho no Eusébio, né? E ela está fazendo pesquisa sobre o quê? Sobre a EE, sobre inclusão, nos anos iniciais. Ela vai mexer na psicologia na Unifor. E aí o trabalho dela é o quê? Entrevistou professores. Os professores ela entrevistou. Os alunos ela pegou um questionário. Ela usou 2 métodos, perfeito lembrar disso. Ela usou 2 métodos no mesmo trabalho. Oi. Professor, só um complemento sobre essa questão do TCLE. Claro que, assim, quando você, no caso, trabalhar com menor de idade, né? Mais ainda. Tem um outro termo chamado de TALI, porque o TCLE não, o consentimento de menor de idade não pode consentir. Então, o TCLE você manda o responsável, né, que é o maior responsável do aluno, e o aluno menor de idade assina um termo de assentimento. São 2 termos. Aí os 2 termos vão lá para a parte do maravilhoso, você vai falar sobre isso? Maravilhoso. Olha, muito obrigado. Porque assim, é até interessante falar desse aspecto, porque. Desculpe. Porque você está onde? Principalmente na escola. E aí você vai trabalhar com quem? Na idade. Aí é basicamente o mesmo tempo, só que ele é o de assentimento. É o de assentimento. Pronto, perfeito. Aí está. Tá? E aí as outras eu já falei para vocês, né? Da observação. Ficou claro aí, pessoal? Tá claro aí, gente? Ok, vamos lá, próximo. Estudo de caso. Gente, o que caracteriza um estudo de caso? Gabriel, eu quero investigar alguma coisa na minha escola. Então, estudo de caso. Não é estudo de caso. Não necessariamente. Tá? O que caracteriza um estudo de caso?
caso, gente, é aquele fenômeno que ele é altamente diferenciado em relação ao fenômeno do conjunto. Isso é um estudo de caso. Aí, às vezes, né, professor? O pessoal fala assim, estudo de caso. E não é. E não é. Ele só é estudo de caso quando o quê? Cara, tem uma característica ali que torna aquela escola diferenciada. Por exemplo, se eu quisesse fazer um estudo de caso em Sobral, em relação a notas das avaliações, é estudo de caso? Aí seria. Por quê? Porque em relação ao conjunto, é tornado diferenciado. Quais são os motivos que levam Sobral, por exemplo, a ter uma nota altíssima no SPAES, no PAI, em outras avaliações? Aí tem uns motivos lá que a gente, né, eu não vou entrar nessa seara aí, né? Mas poderia ser feito prejudicado? Poderia. Por quê? Porque ele é altamente diferenciado em relação ao conjunto. Gabriel, eu acho que é porque, né, deixa pra lá. Certo? Me liga fora que fala. Certo? Então veja. Se eu quero investigar, por exemplo, vamos pegar aqui outro exemplo aqui que eu poderia falar. Pronto, algum programa de pós-graduação aqui da UFC que tem uma relevância internacional. Ele é um programa diferenciado em relação ao conjunto. Nós temos muitos programas bons aqui na nossa universidade, né? O PG é um deles, a física, a matemática, a química, a geografia, né? E outros, sociologia e outros, tá? Mas assim, se eu fizesse a física, ela tem uma diferenciação em relação ao resto. Tem convênio com o MIT, tem convênio com a Universidade dos Estados Unidos, da Europa, o pessoal vai para o Japão, os Estados Unidos, todo canto. Fazer doutorado e pós-doutorado. É diferenciado? É. Por que é diferenciado? Aí seria um exemplo de estudo de caso. Então, o caso é o quê? O caso é um fenômeno que se diferencia do conjunto. Lá no canal, quando a gente faz mapeamento dos estados, né, parece, a gente sempre vai atrelar alguns bairros, né, que tem alto nível de periculosidade, de homicídios, né, e aí as crianças são sempre sujeitas a isso. Sim. E não é um condicionante na educação, né? É claro. Mas sempre vai ter uma escola que está na mesma condição e ali aquela escola de nota boas notas. Aí é uma coisa que você deve investigar. Pronto, minha escola, por exemplo, é um caso a ser estudado. Por quê? A minha escola fica no Eusébio, né, na periferia, o professor Mazé até nos visitou lá. Ela já foi escola nota 10 8 vezes. Qual que é a escola? É a escola de José Fassá, lá do Eusébio. Volto lá e sei qual. Sabe? Pronto, eu trabalho lá. Conhece a professora Suzana, diretora? Não, mas eu sei onde fico. Nunca entrei na escola. Pronto, eu trabalho lá. E assim, a gente tem... Cara, a gente batalha muito lá na escola, viu? Não é fácil. Não é fácil em vários aspectos, tá? Mas a gente batalha muito lá, faz tudo pelos meninos, assim, para eles terem a melhor educação que eles puderem ter. Hoje a gente começou o nosso ensino integral no nono ano, né? Por SPAES, inclusive. Eu conheço o pessoal da secretaria mesmo, que faz formação continuada. Pronto. A Cleidiane, a Cleicimar, o Marcelo. Tu conhece a Liane da escola de formação? A Liane. Pronto, a Liane é filha da minha diretora. O Vitor, que é da área de humanas. O Vitor, eu conheço o Vitor também, então assim, a gente conhece a mesma galera, né? É. Então, vamos lá para o último, pessoal, para a gente poder terminar. E a pesquisa documental, tá? Por exemplo, na história é muito comum ter pesquisa documental. Na educação dá para fazer? Dá. Se eu quiser fazer, por exemplo, história da educação, né, principalmente, eu posso pegar documentos do século XIX, século XVIII. Tem muita gente que estuda a educação na colônia, tá, no Império. Então, assim, fazer pesquisa. O que é um documento? O documento é qualquer fonte que possa contribuir com o meu trabalho. Exemplo, vamos supor que eu estou querendo fazer um estudo sobre música na escola. Vocês concordam que eu vou ter que pegar a música na escola? Aqui no nosso programa, na linha de vocês, tem o eixo de ensino de música. Ou não tem? Tem. Eu posso pegar uma música como dado para poder usar no meu trabalho? Claro que eu posso. Posso pegar um audiovisual para usar como fonte? Pode. Posso pegar um objeto? Posso. E assim, sucessivamente. Tá certo? Então, a noção de documento é uma noção muito grande. Aí vamos entrar um pouquinho na história da historiografia. Lá no século XX, no meio do século XX, a escola dos análises, né, Mark Bloch, tem um livrinho do Mark Bloch, viu, pessoal? Que é o Apologia da História. Que é um livro que a gente, no curso de História, a gente usa no primeiro semestre. É o primeiro livro que a gente lê na faculdade, já é o Apologia da História. Que é um livro curtinho, assim, pequenininho. Eu tenho lá em casa, inclusive.
né? Que é um livro super importante, acho que todo mundo que gosta de história, né, trabalha com história deveria ter esse livro, né? É o meu caso, então eu tenho, né? E aí no livro ele diz o seguinte, que a noção de fonte, ela antigamente era o quê? Só fonte escrita. Não, eu posso usar um objeto como fonte. Um vaso, por exemplo, uma estátua, uma construção, certo? Eu posso usar música, eu posso usar audiovisual, eu posso usar jornal, eu posso usar gibi. Por exemplo, para que um gibi melhor para falar de história que o Capitão América, por exemplo, ou que a Mulher Maravilha, que foram criados como propaganda antinazista. Então vocês entendem, essa noção de documento é muito grande. Cinema, tem gente que trabalha só com cinema. Se eu quisesse fazer um trabalho, por exemplo, a noção de comunismo no filme do 007, por exemplo, que é muito forte, principalmente nos anos 60 e anos 70, né, que a União Soviética estava ali brigando muito forte. Por exemplo, o segundo filme do 007, como é o nome do filme? Quem sabe? Moscou contra 007. Então, assim, eu poderia fazer um estudo nesse sentido só com os filmes? Poderia. Tem uns livros também, mas se eu quisesse fazer só com o cinema, poderia. Por exemplo, eu sempre falo isso, que é o seguinte: qual é o melhor filme que existe sobre Guerra Fria? Rambo. O Rambo é muito bom, mas tem o melhor ainda que o Rambo. O Rock 4. Ah, é verdade. Cara, o Rock 4 é um filme incrível para você entender a Guerra Fria. Para você usar esse filme como fonte de um trabalho para pesquisa sobre Guerra Fria, fantástico. Por quê? Porque foi um filme usado como propaganda. Qual era a primeira guerra, corrida dos Estados Unidos contra a União Soviética? A corrida espacial. Qual era a segunda? Armamentista. E a terceira? O esporte. Ah, Olímpica. O esporte. É. As Olimpíadas de Moscou, em 1980, os Estados Unidos boicotaram. As Olimpíadas de Los Angeles, em 1974, a União Soviética boicotou. Então o esporte era usado como instrumento de quê? De propaganda. Por exemplo, em 2008, cara, é um negócio assim. Porque nas Olimpíadas, quem é que fica em primeiro lugar? Geral, é quem tem mais medalha de ouro. Em 2008, a China teve mais medalha de ouro que os Estados Unidos. Aí não é medalha de ouro, não, é o total. Quer dizer, você vai de acordo com a conveniência, tem para fazer o quê? Propaganda. Então, essa questão ideológica, eu posso muito bem questão documental. É um tipo de instrumento muito bom para você fazer análise e ver esse tipo de questão. Então, pessoal, eu trouxe algumas coisas para vocês, tá? As minhas considerações complementares aí. Escolher a metodologia correta não apenas leva a acesso de um bom estudo, como facilita a vida de quem está pesquisando. Saber o método a ser utilizado pode ser a chave para o máximo aproveitamento dos dados e consequente impacto do estudo na área de educação, possibilitando o diálogo com a escola e ajudando cada vez mais a formar bons professores e pesquisadores, especialmente no âmbito dos cursos de mestrado e doutorado. Pessoal, era isso que eu tinha que fazer para vocês. Espero que tenham gostado e muito obrigado. Perguntas, questões, considerações, reflexões? E aí? Muito obrigada, professor Gabriel, por fazer isso, viu? Muito bom, né, gente? Que coisa, ele conseguiu fazer assim um passeio, né, pelos métodos aí, pelas propostas metodológicas, né, a fim de que a nossa mente entender a importância, né? Então, acho que contemplou muito bem o nosso objetivo. Abre aí, né, brilhantemente os nossos seminários. Esse é o primeiro de muitos outros interessantes. Muito obrigada, professor Gabriel. Muito obrigada a todos os presentes. Obrigada a nossa equipe da técnica. Obrigada. Obrigado, Sr. Mazé, pelo convite. Agradeço muito. Pronto? Obrigada.